Boa tarde a todos. É uma grata satisfação estarmos aqui neste momento para poder darmos a abertura do webinário do Programa de Extensão para a Implementação da Política de Vigilância em Saúde do SUS. Boa tarde a todos. E a participação da comunidade. Neste momento, então, agora eu vou chamar a Cristiane Pereira Barros, que é a assessora daqui do DAEVES, que ela vai estar substituindo a fala do Dr. Pedro, que ele está em agenda externa, para poder dar a abertura do nosso webinário. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? Como foi dito aqui, o doutor Pedro, ele está numa agenda externa e, infelizmente, não teve como, né, nos atender para essa agenda também tão relevante, tá? Então, eu me fui incumbida aqui de fazer essa abertura, né? Com muita honra, né? Eu estou aqui para conversar com vocês e fazer essa abertura. Bom, esse programa, né, de extensão, que é o PNVS Comunidade, ele está à luz, né, da nossa Política Nacional de Vigilância em Saúde. Né? É uma política que está prevista desde lá da nossa Constituição Federal, né, no nosso artigo 198, que diz, né, que garante lá a participação da comunidade, que é fundamental. Né? E depois vem a 8.142 também, que diz sobre essa participação da comunidade e que dispõe e que organiza tudo isso, né? Então, e estratégias diferenciadas, elas são muito importantes, né, para trazer garantir essa participação da comunidade, que é o caso da Política Nacional de Vigilância de Saúde. Sem a comunidade, né, não estando integrada nas políticas de saúde, né, como um dos principais atores, né, isso aí, a nossa saúde ela não fica qualificada. Né? Então, quer dizer, a participação da comunidade, ela possibilita, sim, o exercício da cidadania, ela fundamenta a democracia e, além disso, ela constitui a base democrática, tá bom? Então, bom evento para todos e é um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês. No nosso webinário de hoje, nós vamos contar com a participação de 3 palestrantes. Né? Olgamira Mâncio, que é decana de extensão da Universidade de Brasília. Márcio Florentino, professor adjunto da Universidade Federal do Sul da Bahia. E Ronald Ferreira, coordenador do PNVS Comunidade e diretor de Relações Internacionais da Federação Nacional de Farmacêuticos, FENAFAR. Para darmos início às nossas falas, vamos começar com a palestra do Dr. Márcio Florentino. Então, antes da fala dele, só vou falar um pouquinho sobre ele mais aqui. Então, ele é professor adjunto da UFSB, doutor em Ciências da Saúde, diretor técnico de extensão do DEX da UNB, ele foi em 2016 e 2017, ele foi vice-presidente da Abrasco 2019 e 2021, e no momento ele é coordenador do PNVS Comunidade. Muito obrigado pela presença aqui, Dr. Márcio Florentino, e daí nós vamos dar o tempo de 20 minutos para a fala do senhor. Boa tarde a todas, todos que nos ouvem nesse momento e posteriormente e acessarem também esse webinário, né, pelo YouTube. É uma satisfação estar participando nesse momento aqui com vocês. Agradeço muito à equipe da SBS aí pela oportunidade e também ao Ronald, que é nosso companheiro, parceiro aí na organização, na direção desse programa, né, na coordenação nacional desse programa. Nós vamos falar um pouco mais sobre ele. E também a professora Olgamira Mâncio, que é a decana de extensão, também uma das responsáveis por essa iniciativa, essa articulação tão importante e, obviamente, responsável diretamente via o decanato de extensão da UNB, que cedia, né, uma estratégia nacional, como é o programa PNVS Comunidade, a partir da estrutura do decanato de extensão da UNB. Eu estou na coordenação geral do programa e tenho, então, trabalhado um pouco, a partir da minha própria trajetória, né, nessa interface aí entre a saúde e a educação. Portanto, para a gente é muito, vamos dizer assim, importante, estratégico esse diálogo aqui, e ainda mais, né, dentro de uma estrutura que compõe aí a
a organização de educação continuada da SVS, né, de vários temas que permeiam a Política Nacional de Vigilância em Saúde. Uma política, como a própria Cristiane chamou a atenção, que está nos pilares do SUS, né, na definição do seu próprio modelo de atenção, e por essa complexidade ela também dialoga fortemente aí com as necessidades e os condicionantes e os determinantes de saúde, e em contextos cada vez mais desafiadores, né, considerando os nossos últimos anos aí de experiências pandêmicas e o aprofundamento de outros aspectos ligados principalmente às desigualdades, né, e às iniquidades em saúde. Então, estruturar uma política nacional de vigilância nesse contexto é um desafio importante, estratégico, e mais uma das agendas que faz do SUS, vamos dizer assim, ser uma referência de uma política que garante, né, a promoção da vida, que garante o próprio exercício da cidadania, né, uma política de direitos, efetivamente. Então, eu vou falar um pouco para vocês aqui hoje dessa articulação entre a universidade e o SUS, né? É uma articulação que vem sendo constituída, né, desde da própria legislação que define o SUS, e nela está explicitada uma relação mais direta e orgânica, mais sistêmica com a universidade, e essa articulação ela pode se dar no campo do ensino, da pesquisa e da extensão. Eu diria que no campo do ensino e da pesquisa seja mais usual, né? Nos últimos anos, nós temos avançado um pouco mais nessa articulação por aí, considerando as nossas próprias experiências de integração ensino-serviço-comunidade, né? Que vem até, já diria, um pouco antes do próprio SUS, final dos anos 80, nos anos 90, né? Os programas de integração docente assistencial, que foram, assim, exercidos em algumas universidades, a UNB, inclusive, foi uma delas, à época, e de lá toda a dinâmica da integração ensino-serviço-comunidade tem, de certa maneira, pautado programas importantes da política de educação permanente do SUS na lógica de mudança curricular, adequação da formação de profissionais às necessidades dos serviços e da comunidade, né? E, portanto, hoje, grande parte dos nossos currículos do ensino médico, do ensino em saúde de maneira geral, o campo das residências, tem uma presença forte dessa articulação, dessa integração com o serviço e a comunidade. A pesquisa também, quer dizer, vem cumprindo um papel estratégico aí, as áreas de desenvolvimento do conhecimento da ciência no SUS, que dialogam com a produção científica, a produção de conhecimento, e toda uma estratégia, né, de financiamento e de articulação nas universidades, de grupos de pesquisa, de grupos de produção de conhecimento e tecnologias, né, e inovação, voltados, então, para as demandas. Eu diria que a extensão ainda seja um pouco uma certa novidade dessa integração, né, que é um pouco o caminho que nós estamos aqui, assim, construindo, né, via essa experiência do Programa Nacional PNVS Comunidade, né, o Programa de apoio à implementação da Política Nacional de Vigilância e Saúde e da participação da comunidade no SUS, um esforço, quer dizer, uma tentativa de desenvolvimento exatamente de uma articulação no campo da extensão por meio de projetos de extensão, né, onde as universidades efetivamente também assumem um protagonismo e uma parceria com o serviço e com a comunidade para pensar, elaborar, constituir, formar, né, e intervir no campo da vigilância em saúde, e com isso também ampliando a própria noção e conceito do que seja a vigilância em saúde, nas suas dimensões de proteção, prevenção, promoção e cuidados, né,
que inclui na sua relação mais orgânica também com a assistência, né? Bom, no próximo slide eu coloco um pouco assim, que o esforço de fazer essa articulação do campo da extensão, né, da universidade com o SUS, exatamente por ela envolver uma complexidade maior, ela envolve diversos atores institucionais, né, que são grandes políticas públicas, tanto da educação superior como da saúde, né, e então, nesse sentido, para pensar e implementar um programa com essas características que nós pensamos e elaboramos, nós buscamos uma parceria, né, que passou por uma iniciativa do Decanato de Extensão da UNB, onde o decanato vem desenvolvendo algumas dessas estratégias de extensão mais integrada, mais centrada numa ação programática, né, na linha de implementação tanto da curricularização da extensão quanto de garantir o apoio às políticas públicas, né, via a extensão da universidade. Isso também pressupõe uma mudança de concepção na universidade do que seja a extensão, né? Então, a gente está, nesse momento, também bastante importante, estratégico, no debate dentro da universidade acerca do papel da extensão, né? A professora Gami certamente poderá falar com mais propriedade desse exercício, porque é um debate que está sendo coordenado, de alguma maneira, pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão, que, junto com o Decanato de Extensão, foi outro parceiro central nessa construção, né? Porque a ideia aí, exatamente, é mobilizar as universidades públicas no país para apoiar, né? Quer dizer, discutir, apoiar e ajudar a consolidar uma política nacional de vigilância e saúde que tenha como centro ação territorial, local e de participação da comunidade, e, ao mesmo tempo, isso articulado por dentro do Sistema Único de Saúde, né? Então, mesmo que sejam iniciativas locais, elas têm um componente sistêmico, né, de construção da política nacional de vigilância em saúde. Mas o foco, então, foi mobilizar as universidades, por isso o Fórum de Pró-Reitores teve esse papel destacado, e, obviamente, um outro parceiro central foi o Ministério da Saúde, a Vigilância, a SVS, né, Secretaria de Vigilância e Saúde, que é responsável, em certa medida, pela coordenação e implementação da Política Nacional de Vigilância em Saúde, aí, que foi aprovada em 2018, tendo à frente, à época, um papel também destacado da representação do Conselho Nacional de Saúde, e, nesse sentido, a figura de Ronald, aí pela Federação Nacional dos Farmacêuticos, a representação dele enquanto profissional e trabalhador de saúde, também foi importante, né? E tem sido nessa articulação que nós buscamos desenvolver nessa estrutura do programa. E, então, nesse sentido, assim, articulando todos esses parceiros, o programa busca, então, apoiar a implementação da PNVS, tendo como foco também a participação da comunidade. Isso a gente, como um programa, ele se realiza via projetos, né? Então, nós construímos um edital nacional, não sei se o pessoal vai conseguir projetar aí, um edital nacional que teve o apoio financeiro, então, da SVS, à época, né, para a gente, vamos dizer assim, selecionar um conjunto de projetos nacionais, né, em todo o Brasil. Então, era um edital nacional, o edital aberto pelo Decanato de Extensão da UNB, mas dirigido ao conjunto das universidades, né. Bom, aqui tem um pouco o que eu disse, né, dos parceiros que fez esse movimento de articulação e construção da proposta. Consegue passar o próximo? Então, aí está o Fórum Nacional de Pró-Reitores. Aqui é um pouco, assim, que eu queria, falei um pouco, mas destacando ainda mais força, né, o que a gente chamaria de desafios para integrar a universidade e o SUS, né? E aí tem
tem mudanças tanto de visão e de concepção de um lado e de outro, né, do SUS e das universidades, e nessa perspectiva, como integrar formação e trabalho, né? Ainda são desafios postos, a gente avançou, mas ainda aquém da necessidade, né? Pensar o SUS como um sistema escola, né, que articula trabalho multi e interprofissional, numa lógica de educação permanente e continuada, numa dinâmica de estruturação, né, de equipes de cuidado e de formação, quer dizer, equipes que também são, ao mesmo tempo, cuidadoras e formativas, né, numa dinâmica de redes. Então, esse reestruturar o modelo de atenção do SUS a partir dessa articulação entre formação e trabalho. E, obviamente, valorizando centralmente o trabalho como espaço de produção, né, não só de conhecimento, de competências, mas de valor, né, e de valorização do próprio da própria saúde, do sistema de saúde como um todo e das equipes, né? Também articular, quer dizer, integrar pesquisa e inovação, quer dizer, o SUS como um sistema de ciência e tecnologia, né, que por meio dele também se pense toda uma lógica de desenvolvimento industrial, de reindustrialização do país, e também toda uma dimensão onde a gente constitua uma política soberana, né, do ponto de vista tecnológico, da produção, do acesso, do consumo no campo da saúde, né, seja nas dimensões da assistência, da prevenção, do cuidado, da proteção. Outra dimensão fundamental, são desafios que ainda estão em processo, né, de construção, eu diria, que é integrar gestão e governança, quer dizer, como é que a gente articula melhor, né, a gestão do sistema, do ponto de vista de todo um campo que é de conhecimento aí da área da administração pública, né, mas que também, na lógica da governança, pensa o Estado já coordenado e dirigido de forma colegiada, né, participativa, deliberativa, como articular uma política, né, de relações interfederativas onde a gestão e a governança estejam no centro, né, dessa política, né? Quer dizer, a PNVS, de alguma maneira, depende também centralmente desses elementos todos aqui, desses desafios de integração, né? Pode passar? Bom, um outro elemento central no nosso caso aqui é como integrar vigilância e atenção, né? Quer dizer, como efetivamente nós mudamos o modelo de atenção e cuidados do SUS, né? Tendo como centro os territórios, as necessidades, as demandas sociais, né? Articulando uma própria visão estratégica, né? Sobre a determinação da saúde e da doença, no contexto atual, né, do ponto de vista de múltiplas crises, de crises sistêmicas, de pandemias, e uma lógica que alguns autores têm chamado até de sindemias, né, quer dizer, na lógica de que várias crises se articulam e se permeiam uma entre a outra, e você tem, então, uma situação diferenciada do ponto de vista da causalidade, dos riscos, das emergências, etc., né? Então, articular vigilância e atenção nos territórios é um processo central para a mudança do modelo de atenção. Outra dimensão importante é a participação e o controle social, que também tem relação com esse programa nosso, e é ver exatamente como é que o cidadão, de forma consciente, ativo, organizado, né, participa dos espaços de controle social, mas também participa em outras dinâmicas de promoção da saúde. E aqui a extensão pode e deve cumprir um papel decisivo, tanto para aproximar a universidade da realidade da comunidade, do SUS, dos territórios, como também potencializar esse poder local, né, cidadão, no campo da saúde. E aí, o PNVS Comunidade, como um programa, ele se propõe fazer essa articulação entre universidade, participação e vigilância, né? Ou seja, a extensão em comunidade, fazendo, pensando, formando e atuando na vigilância em saúde. Pode passar, por favor? Então, nós lançamos o edital, como eu havia começado a falar para vocês, tivemos cerca de 75 projetos inscritos no edital que o DEX lançou.
Desses 75 projetos, 22 estados estavam representados. No edital, a gente reforçou uma certa política de equidade para as regiões Norte e Nordeste, né, considerando os desafios maiores que estão presentes nessas regiões no país. E hoje nós temos o programa em andamento desde dezembro, com mais de 100 pessoas diretamente vinculadas aos projetos, entre coordenadores adjuntos e bolsistas. O programa disponibilizou bolsa para coordenador de projeto e para bolsista de extensão. Então, cada projeto nós selecionamos ao final, em função do recurso que foi disponibilizado, né, na época, 20 projetos dos 75, portanto, nós temos 55 projetos que estão aptos, mas que a gente não conseguiu disponibilizar ainda recurso. A gente espera que isso venha a acontecer ainda, porque a gente está vendo o potencial enorme desse movimento, dessa articulação programática a nível nacional, né? E a gente está vendo exatamente por uma adesão cada vez maior de voluntários e professores, estudantes, um pouco nessa atuação nos territórios, né, a partir dos projetos. Pode passar? Bom, então os objetivos do programa, efetivamente, né, a partir dessa articulação que eu citei, foi exatamente fortalecer e apoiar a implementação da PNVS em nível nacional, por meio dos projetos de extensão, né, que é o segundo objetivo, que foi a partir da mobilização das universidades, das instituições de ensino superior públicas, federais, estaduais e municipais, para apresentarem projetos no edital, buscando desenvolver ações locais de vigilância e promoção da saúde alinhadas, né, com as diretrizes da PNVS, né, e com a participação da comunidade. Então, um elemento decisivo do próprio edital na seleção dos projetos era efetivamente a mobilização da comunidade como elemento central de cada projeto também, né, nas ações propostas. Nós estamos também com uma agenda de qualificação, já fizemos um conjunto de oficinas com os bolsistas, os coordenadores, e agora devemos realizar também, abrimos um canal no YouTube, onde nós vamos estruturar um processo de educação continuada e permanente com os bolsistas e também com um canal aberto onde vamos tentar, a partir das experiências que os projetos desenvolvem, em 6 linhas que organizaram os projetos. Essas linhas, elas dialogam com as grandes diretrizes da PNVS, e, ao final, a gente quer constituir com esse grupo, né, de projetos, uma rede de experiências, projetos e de formação e estudos que continue fortalecendo essa relação da universidade com a participação da comunidade e a vigilância em saúde nos territórios. Pode passar? Pode passar. O público-alvo, então, desse programa foram estudantes de graduação e pós-graduação, então nós temos representados tanto graduandos como pós-graduandos, recebe bolsa apenas de extensão apenas os graduandos, mas como vários dos projetos estão vinculados também a grupos de pesquisa, a programas de pós-graduação, a gente tem a participação de pós-graduandos. Docentes de várias áreas da saúde, de áreas afins, então a gente tem cursos que o campo da promoção da saúde permite a gente exatamente trabalhar com o conceito ampliado de saúde, então a gente procurou estimular essa construção, né, nesse sentido. Então, a gente tem representação de diferentes áreas de conhecimento nos projetos. Nós procuramos também, estamos num exercício junto aos projetos, de mobilizar sempre os gestores, né, da área da saúde, nos territórios, municípios e também de áreas afins, na medida que a política de vigilância é uma política intersetorial, né, que perpassa a seguridade social, a assistência social, basicamente faz uma interface com todas as políticas públicas, né? Renda, desenvolvimento, etc. Estamos também mobilizando conselheiros de saúde nacionais, estaduais, municipais e locais
temos, inclusive, uma linha de projetos específica para essa questão da participação do controle social. Estamos com um dos projetos, que é de Santa Catarina, que oferta um curso de formação para conselheiros à distância. Estamos com quase 400 conselheiros do Brasil todo realizando esse curso, né, que é um dos nossos projetos do programa. E também estamos procurando fortalecer nossa relação nos territórios com os agentes, os trabalhadores, né, as equipes que estão ali no dia a dia, em várias instâncias, vários espaços, cuidando e tentando implementar a PNVS, as suas relações de cuidado, de promoção, de prevenção e também de proteção. Então, os agentes de endemia, agentes comunitários, as equipes de saúde da família, as redes de laboratório. Então, estamos também tentando, via esse processo dos projetos e da formação, nos aproximar e fortalecer esse trabalho das equipes. E também de lideranças outras que efetivamente vão se envolvendo com toda essa iniciativa. Pode passar? Pode passar, por favor. Aqui são as linhas que a gente organizou o processo, né, dos projetos. Então, a primeira linha foi vigilância e promoção da saúde na atenção básica, a vigilância em saúde e as políticas de equidade, a vigilância em saúde, ambiente e trabalho, o controle social e a participação da comunidade no âmbito da vigilância em saúde, tecnologias de comunicação, informação e monitoramento de vigilância em saúde, a vigilância epidemiológica, o Programa Nacional de Imunizações e os laboratórios centrais de saúde pública. Em cada uma dessas linhas, portanto, a gente tem um conjunto de projetos, selecionamos 20 deles, como eu disse, temos outros 55 que não conseguimos apoiar, apenas com bolsas, e estamos exatamente estruturando as nossas ações com uma equipe que articula essas linhas também num processo de debates, reflexão e ação, né, junto à dinâmica que o programa promove. Pode passar? Aqui nós constituímos toda uma estratégia de comunicação e informação como base para articular o programa, como ele é de base nacional. Então, nós temos programas do norte ao sul, do Acre ao Rio Grande do Sul, e permeando várias regiões. Tivemos não só universidades federais participando, né, temos universidades estaduais também que participam desse processo. Então, a articulação desse programa, dessa rede de projetos, a gente estrutura a partir de uma plataforma, de uma estrutura de comunicação aí em rede, e esse aqui é o nosso endereço aí do site, que permite o acesso e o conhecimento sobre os projetos e as nossas dinâmicas do programa. Pode passar? Aqui alguns dos projetos que estão disponíveis, inclusive, nesse site, né, que tem uma riqueza, uma diversidade em função dessas 6 linhas que a gente está trabalhando muito grande, né? Então, temos projetos como acidentes ofídicos no oeste da Amazônia, projetos muito voltados para a questão da imunização, de como a gente efetivamente contribuir para melhorar os indicadores ligados à vacinação, né? Temos projetos ligados à questão da equidade no Nordeste, no Sul, no Norte. Aqui um projeto do Pará que tem relação com a população quilombola da região, e assim por diante. Esse primeiro aqui é muito interessante, que é inclusive do projeto de Brasília, com quilombo também, mas que trabalha a perspectiva da promoção da saúde com o turismo. Então, é uma iniciativa do Centro de Turismo da UNB junto com a área de saúde da universidade. Pode passar? Essa é a riqueza que a universidade permite, né? Nós temos campos, hoje, universitários espalhados pelo Brasil todo, né? São diversos, inúmeros. A professora Ogami pode citar aí também a representação, o alcance que eles têm,
e nós podemos, assim, a partir de uma iniciativa como essa do PNVS, chegar em vários lugares. Aqui é um pouco parte das nossas dinâmicas de oficina, de formação e de reflexão que temos feito junto com os projetos. Tem sido uma experiência, de fato, de trocas muito, muito produtivas. Pode passar? Meu tempo já deve estar se esgotando aí. A universidade, portanto, e o SUS, a gente espera reforçar, defender, né, nesse momento que a gente está, que são conquistas democráticas e civilizatórias fundamentais, né, para a nossa vida e para a nossa democracia, para a nossa cidadania no Brasil. As nossas normativas, né, são conquistas importantes nossas, o direito à saúde conquistado aí pelo artigo 196 e também o artigo 200, né, que define claramente essa dimensão das ações de vigilância sanitária, epidemiológica, de vigilância em saúde e a ordenação da formação de recursos humanos, né? Então, o SUS como um ator protagonista nessa dimensão formativa e de produção de conhecimento junto à universidade. Portanto, pode passar. Estou concluindo e concluo um pouco com exatamente que talvez o movimento e a forma, né, que permite a gente hoje defender a democracia, os direitos, né, a vida, passa exatamente pelo processo que está em curso da 17ª Conferência, que é uma mobilização nacional, né, e que a gente espera efetivamente reforçar todas essas bases sociais, comunitárias, da saúde como um direito, né, e da democracia como, de fato, alternativa para o desenvolvimento do nosso povo, do nosso país, da nossa nação. Né? Quer dizer, amanhã vai ser outro dia. Exatamente nesse horário, o Chico Buarque está recebendo o Prêmio Camões lá em Portugal, né? Quer dizer, que tem a ver com esse amanhã vai ser outro dia. A gente espera que consolidemos cada vez mais essas conquistas na vida real do povo para seguirmos a nossa construção social e política. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Márcio, pela fala. Peço desculpa pelo probleminha que a gente teve com os slides aqui. Então, por isso que eu até nem falei para o senhor sobre o tempo, deixei passar um pouquinho mais, né? De caminhar para a nossa segunda fala. Doutora Olgamira, eu acho que ela não conseguiu chegar ainda, não estou vendo se ela... Acho que ela não está aqui na sala. Então, vamos passar a segunda fala para o Dr. Ronald. Dr. Ronald Ferreira. Deixa eu fazer uma apresentação dele aqui rapidinho. Ele é o coordenador do PNVS Comunidade, farmacêutico e mestre em farmácia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi presidente do Conselho Nacional de Saúde em 2015 e atualmente é diretor de Relações Internacionais da Federação Nacional de Farmacêuticos. Dirigente nacional da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras, diretor do Sindifar, Santa Catarina, conselheiro estadual de saúde e integrante do Centro de Operações de Emergência em Saúde. E atualmente é coordenador do Grupo Técnico de Participação Social do Gabinete da Presidência. Então, deixar essa fala aqui para o doutor Ronald falar com a gente durante 20 minutos. E antes, só um lembretinho também, que o chat do YouTube, vocês podem também estar colocando as perguntas para os palestrantes ali, que no final a gente vai estar fazendo uma rodada de debate. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Márcio, Cristine, todo mundo, todos que nos acompanham pelo YouTube. Eu vi aqui no YouTube que tem um conjunto importante de colegas, amigos, Hilke, Massu, Zizia, diversos sonhadores que têm sonhado conosco a construção e a materialização do nosso Pacto Civilizatório de 1988. Esse programa que nós conseguimos dar materialidade num esforço conjunto de diversos atores e instituições, a Universidade de Brasília, a Federação Nacional dos Farmacêuticos, a SVS, o Ministério da Saúde, mas principalmente um processo de construção histórica
daqueles e aquelas que sempre apostaram e continuam apostando no contrato que o Brasil fez a respeito de qual era o modelo de se organizar a saúde no nosso país, e escreveu na Constituição de 88. A Constituição de 88, ela mudou sobremaneira o status e a qualidade da atividade econômica saúde no nosso país. Ela retirou da condição de uma mercadoria e a qualificou como um direito no artigo 196 que o Márcio apresentou aqui para nós. E apontou, inclusive, na própria Constituição e no ordenamento, que esse nosso modelo, esse novo modelo inaugurado, ele priorizaria as ações preventivas, ele articularia as ações de prevenção, promoção e recuperação, ou seja, a partir de 88, a saúde deixava de ser apenas as relações atinentes ao tratamento, ao cuidado das doenças. Muito para além disso foi se constituído. E a força, a tradição, a cultura, a lógica de se produzir as atividades humanas por décadas, colocaram para a sociedade brasileira algumas dificuldades para essa mudança de modelo de atenção. Começando talvez por um dos principais problemas foi, ao longo desse tempo todo, o problema da destinação e da alocação de recursos suficientes para garantir esse novo modelo, ou seja, era necessário, quando se pensou esse novo modelo, se contratou lá em 88, 30% de todos os recursos da Seguridade Social, se colocou lá na Constituição esse volume de recursos, porque era uma grande aposta na mudança de modelo. No entanto, já no início da década de 90, isso já teve uma grande dificuldade e, entre os vários problemas dessa mudança de modelo, um deles, que se apresentou com muita força, foi o problema da alocação insuficiente, do subfinanciamento desse sistema de saúde. Mas, para além desse problema do subfinanciamento, outros elementos também, ao longo do desenvolvimento desta nova lógica de se organizar a saúde, também teve alguns percalços, algumas grandes dificuldades de se implementar e mudar o modelo. E entre elas a dificuldade de se organizar, de se estruturar, de se pactuar aquilo que foi determinado como sendo a prioridade na Constituição de 88, que são justamente as ações preventivas, as ações que estão sob o escopo da vigilância em saúde, articuladas com o modelo de atenção, com a mudança de modelo de atenção, para se desenhar, se estruturar esse novo modelo, a ponto de que, após terem se estabelecido as leis orgânicas que organizaram esse sistema, nós só conseguimos produzir um processo participativo, uma grande pactuação, embora já há muito tempo discutido por gestores, pela academia, pelo controle social, mas conseguimos efetivamente constituir, pactuar, organizar, integrar uma política nacional de vigilância em saúde 28 anos depois que nós contratamos e organizamos as regras assistenciais, as regras gerenciais, os princípios do sistema de saúde, mas que ficou, junto com o subfinanciamento também, essa dificuldade de organizar e colocar no patamar que a Constituição Federal estabeleceu, inclusive recentemente o Drauzio Varela, escrevendo aí no editoral da Folha de São Paulo, novamente traz essa dificuldade, agora não mais 28, mas 33 anos depois, essa dificuldade de atuar com essa lógica que se pretendeu contratar das ações preventivas serem as que estabelecessem esse novo modo de organizar a estrutura de saúde. Então, nós conseguimos pactuar em 2018, mobilizar o Brasil todo e organizar com diversos atores
mesmo com todo um déficit democrático significativo que o Brasil sofreu nesse período, um advento muito forte, por isso que eu acho que é importante destacar o significado e a força, a energia dessa pauta, dessa construção do povo brasileiro de redesenhar a lógica da saúde, porque mesmo num ambiente com déficit democrático gigante ou autoritarismo imperando, se conseguiu mobilizar de norte a sul do país, gestores, trabalhadores, usuários das mais diferentes áreas que envolvem a vigilância em saúde, que vai da vigilância sanitária, da saúde do trabalhador, da vigilância epidemiológica, os laboratórios centrais de saúde pública, o Programa Nacional de Imunização, mais recentemente, a questão das emergências sanitárias, ou seja, se conseguiu se mobilizar essa energia e produzir e consensuar e aprovar numa conferência depois no Conselho Nacional de Saúde uma política nacional de vigilância em saúde. E que, diferente de outras políticas, ela só ganha realidade e materialidade se aplicada na prática, se for conhecida e se de fato intervir na realidade, principalmente naqueles 3 temas centrais que a própria primeira Conferência Nacional de Vigilância à Saúde colocou como os elementos centrais, as palavras-chave mobilizadoras, que é a questão da proteção, da democracia e do território. 3 elementos centrais que dialogaram e foram objeto de discussão da Conferência Nacional de Vigilância em Saúde, que, na verdade, foi a linha que conseguiu resolver um problema que havia muita dificuldade de costurar, certo, a diversidade de ações e frentes de ação que tem a vigilância em saúde, a amplitude que significa a vigilância em saúde, conseguiu implementar, pactuar um grande grau de unidade e construção de consenso que ofereceu ao Brasil a Política Nacional de Vigilância em Saúde. Agora, um dos elementos centrais, mesmo nesse ambiente de desconstrução, a ciência, a universidade, a própria necessidade trazida com o advento da Covid, que colocou muita evidência as ações vinculadas à vigilância em saúde, não só o SUS, a própria vigilância em saúde, permitiu que uma ideia concebida no espaço do controle social, onde os farmacêuticos tiveram um papel destacado, mas não só o conjunto dos atores que se envolveram em torno da Política Nacional de Vigilância em Saúde também se mobilizaram, a necessidade de, nesse ambiente, construir iniciativas para as ideias ganharem materialidade em ações concretas. E a ciência conseguiu ser organizada ao longo do tempo, em alguns países com muito mais tempo, como a gente tem algumas universidades na Europa, ou até mesmo aqui na América Latina, com já universidades seculares que se debruçaram sobre o domínio da ciência, o domínio da técnica, o domínio do conhecimento, da aplicação concreta do conhecimento na intervenção na realidade. As universidades brasileiras foram as que têm um espaço importante de operar a ciência, operar o conhecimento, operar a capacidade de, a partir do conhecimento da situação, propor intervenções, dialogar, construir junto com as comunidades as soluções, então, que se apresentou o PNVS Comunidade, esse programa, com a parceria do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, que já havia vindo sendo construído um processo de diálogo e de apresentação desta construção, dessa generosa construção do povo brasileiro, que foi a Política Nacional de Vigilância em Saúde, e nós conseguimos, então, nesse período, construir, formatar um processo que envolvesse essa estrutura, principalmente das universidades e institutos federais, universidades públicas e institutos federais, no sentido de buscar esse que é uma das
bases da universidade brasileira e do mundo, que é a extensão de vir a ser um instrumento de dar capilaridade a essa que aquela informação, aquele conhecimento que até os nossos ancestrais já trazem há muito tempo, que é a noção de que a prevenção é sempre muito melhor do que o tratamento de qualquer mal que é prevenível. E essa construção, essa capacidade das universidades e no diverso espectro de ação da vigilância em saúde, não teria outro instrumento para construir esse processo de troca, escuta e intervenção concreta nas comunidades, nos territórios, que não fosse a experiência acumulada conforme a realidade regional, mas principalmente levando em consideração que, a partir de 2018, se constituiu um caminho, se constituiu um processo de construção, uma direção a ser construída no sentido de dar materialidade àquele contrato de 88. Ou seja, a articulação dos laboratórios de saúde pública, a articulação, inclusive, que está lá na política nacional, que eu me orgulho muito de vigilância em saúde. Acho que a minha colega Marlene Zanin está acompanhando aqui, está lá na Política Nacional de Vigilância em Saúde. Marlene Zanin, que foi uma das construtoras dos Centros de Informação Toxicológica no Brasil inteiro, que trouxe também, além dos laboratórios centrais, da saúde do trabalhador, também está lá colocado essa diversidade de ações que precisam estar integradas no sentido de assistir a população brasileira com os instrumentos de gerar proteção, de gerar o cuidado, de gerar informação, de gerar ciência, principalmente em intervenção nos territórios. Nós estamos vivendo um momento em que as ações preventivas, a noção principal de que nós vivemos em comunidade, de que nós precisamos levar em conta que a nossa construção, nosso processo de produzir a nossa vida precisa levar em conta a convivência em comunidade, levar em conta de que essa convivência precisa ter mediações que levem em conta o interesse coletivo, não apenas o interesse individual, o interesse de alguns grupos, mas o interesse da comunidade, o interesse das pessoas, da natureza, aonde está sendo desenvolvidas as diferentes atividades. Para isso é fundamental, e nós somos capazes de produzir uma política que busque dar respostas aos processos de intervenção na natureza, intervenção nos diferentes espaços, mas intervenções que garantam a segurança, que garantam a proteção e que garantam principalmente a sustentabilidade das diferentes atividades. Isso é a Política Nacional de Vigilância em Saúde, mas ela vai ter significado, seja para o processo que nós assistimos de uma ultra medicalização da população brasileira, seja no processo do uso absurdo que a gente tem assistido de agrotóxico, seja no processo de precarização ou dos ambientes de trabalho cada vez mais insalubres ou geradores de doença para os trabalhadores. Esse conjunto de desafios colocados para garantir ambientes saudáveis, para garantir esta palavra-chave,
você poder desenvolver suas atividades, desenvolver seu trabalho, desenvolver sua arte, desenvolver a sua cultura de forma tal que não ofereça riscos a você e aos outros. Essa política foi formulada, ela precisa ganhar capilaridade. E nada melhor, absolutamente nada melhor do que contar para isso com a parceria, com o papel que as instituições de ensino superior públicas podem oferecer. Esse conhecimento precisa estar à disposição da sociedade e a sociedade também, que é essa lógica da extensão, apresentar a diversidade de conhecimento para transformar a vida, os ambientes, os territórios, num lugar para se viver mais e melhor. Esse é o desafio do PNVS Comunidade, colocando para a sociedade brasileira que é possível o interesse público presidir o conjunto das iniciativas da sociedade brasileira e, principalmente, somar esforços de forma transversal que a própria Política Nacional de Vigilância em Saúde se apresenta e o próprio papel que as universidades, através da extensão, podem oferecer para a sociedade brasileira. Então, o PNVS Comunidade quando pensamos de lançar essa iniciativa, era uma provocação inicial de uma grande construção que precisa ser operada e que, para esse edifício que o povo brasileiro construiu e que, para ficar em pé e ser referência, como tem sido para o Brasil e para o mundo, esse nosso Sistema Único de Saúde, um dos pilares fundamentais que sem eles não há perspectiva de futuro para essa conquista do povo brasileiro, que é a saúde como direito, que é o SUS, sem a estruturação desse pilar, que é a vigilância em saúde, que são as ações de promoção, que são as ações de prevenção, que é utilizar a ciência para os processos de qualquer processo mecânico, termodinâmico, biológico, são processos que, no seu desenvolvimento, geram tensões, geram ruídos, geram algum tipo de dificuldades para a sua continuidade e que precisam ser tratados com um conhecimento, que precisam desenvolver capacidade de prevenir. E não tenho dúvida, além, como eu falei no início, de das questões centrais que precisa ser enfrentada, e a 17ª Conferência Nacional de Saúde, tenho certeza que vai enfrentar, que é o problema principal, talvez o primeiro problema para se enfrentar a manutenção desse sistema de saúde conquistado pelo povo brasileiro, que é a alocação de recursos suficientes. Essa é a número 1, a importância de discutir. A partir do momento que se discute as necessidades de promoção, os investimentos necessários para garantir a proteção da vida, a proteção do trabalho, a proteção da natureza, vai se perceber que há necessidade, a primeira de todas, que se disponibilize recursos suficientes para aquilo que as ações que a ciência aponta como necessárias sejam viabilizadas. Então, essa é uma das primeiras questões. Mas eu não tenho dúvida que uma das questões fundamentais, além da questão do subfinanciamento, é a estruturação da Política Nacional de Vigilância em Saúde, que dá sustentação ao conjunto das outras políticas, que dialoga com o conjunto das outras políticas, a política de atenção primária, a política de assistência farmacêutica, o desenvolvimento científico e tecnológico. Esta política precisa ter capilaridade, e a gente espera que essa iniciativa, que é o PNVS Comunidade, que é esse programa, ele consiga ganhar volume, ganhar, como nós temos aí
a presença da Olgamir, que tem sido uma grande entusiasta dessa possibilidade, dessa sinergia entre a educação, entre a universidade, entre a saúde, a capacidade de produzir inovação, a capacidade de produzir soluções para os desafios do povo brasileiro. A gente tem certeza e espera que esses nossos 20 projetos nessa primeira fase do programa se multipliquem por 55 que já foram selecionados, mas a gente quer muito mais. O lugar da Política Nacional de Vigilância em Saúde é o lugar de pilar de sustentação dessa conquista do povo brasileiro, que é o Sistema Único de Saúde, e deve estar articulado com o conjunto das instituições. Nesse momento, quem está operando com mais intensidade são as universidades através da extensão, mas que vai dialogar para a estruturação da Política Nacional de Vigilância em Saúde, temos certeza lá com o Ministério do Trabalho, com o Ministério da Agricultura, com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério da Educação, no sentido de colocar essa capacidade que o povo brasileiro tem e que agora, eu tenho dificuldade de falar essa palavra, né, Márcio? Curricularização da extensão, conseguir, nas universidades, talvez a gente consiga, a partir desse piloto que nós criamos da Política Nacional de Vigilância em Saúde, produzir muito mais. E tenho certeza que, com lideranças que a gente tem no meio universitário, como a Olgamir, na UNB, tenho convicção que muitas e grandes transformações nós iremos operar. Acho que é um pouco isso, acho que já falei muito, queria agradecer esse momento, ficamos aqui à disposição, Alex. Obrigado, Ronald, pela sua fala, uma fala excelente mesmo, por poder trazer toda essa potência que a PNVS tem e que ela precisa ser explorada mesmo, né? Explorada, implementada, precisa ser divulgada. E que com o apoio da comunidade, realmente, com o apoio dos projetos de extensão, que faz essa ponte com a comunidade, potencializa demais e a gente alcança nossos objetivos, né? Muito obrigado pela fala. A professora doutora Olgamir Ferreira já se encontra com a gente. Vou passar a fala para ela, antes eu vou fazer uma breve apresentação. Ela é decana da UNB e coordenadora adjunta do PNVS Comunidade, doutora e mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UNB, é professora associada da UNB, tem experiência na área de educação com ênfase na formação de professores, metodologia de pesquisa em educação e administração de sistemas educacionais. Atualmente compõe a gestão superior da UNB como decana de extensão desde o ano 2016. Coordenou o FORPROEX, que é o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileira, da região do Centro-Oeste. Foi vice-presidenta deste fórum e presidenta também do fórum no ano de 2020 e 2022. Além de ter sido coordenadora do COEX Andifes e ainda é membro da Comissão Permanente de Extensão da AUG1, desde 2018. Muito obrigado, doutora Olgamir, por estar com a gente. Antes eu vou ressaltar aqui mais um pouquinho sobre a importância do pessoal deixar as perguntas e as falas ali no chat, que no final da fala da doutora Olgamir nós vamos estar lendo o que foi dito ali no chat. Agora é comigo? É isso, Alex? Sim. Uhum. Sim. Então tá, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui participando desse encontro, dos que estão nos acompanhando nesse momento. Quero dizer da minha alegria de estar mais uma vez, Ronald, conversando sobre esse, que é um programa extremamente importante, eu diria, né, não apenas para nós que atuamos nessa área, mas principalmente para a nossa população, no sentido de termos um programa que se coloca para espraiar-se no território nacional, um território que, no último período, vem se ressentindo, né, da ausência de políticas públicas, de cuidado, de atenção à saúde, que nós entendemos que vivemos um momento que propicia um olhar cuidadoso, como demanda o SUS, sobre a nossa população em geral, né? Bom, muito rapidamente, o que eu vou tentar abordar aqui é sobre o papel da extensão, né? Eu penso que o Márcio, na sua apresentação, já se coloca sobre isso, o próprio Ronald, eu não tive a oportunidade de assistir todas as apresentações, mas o próprio Ronald, na sua fala, já chama a atenção, e o que nós estamos falando aqui é de um projeto, de um programa, né, de extensão que busca articular em âmbito nacional as nossas instituições de educação superior para que a gente possa desenvolver
essa política pública de vigilância, né, e atenção à saúde da nossa população. Eu gostaria de iniciar a minha fala partindo de uma questão que eu penso que é central para a extensão, que é uma pergunta, né, que é posta pelo Darcy Ribeiro, que foi o nosso reitor aqui da Universidade de Brasília, fundador da universidade, que eu penso que está na base das reflexões que nós fazemos acerca da extensão. A primeira questão, eu diria que a extensão é aquela dimensão acadêmica, que ainda que a Constituição fale, né, que a universidade ela se organiza a partir do ensino, pesquisa e extensão, a extensão é a dimensão que obriga que a universidade se pergunte para que ela existe, né? A serviço de que está a ciência, a tecnologia, o conhecimento que ela produz no seu cotidiano. Então, é muito essa perspectiva que eu penso que é importante a gente resgatar para que a gente possa compreender como a universidade pode e deve contribuir na implementação de um programa dessa natureza. É buscando responder a isso que o Darcy nos desafiou, né, no seu Universidade para Quê, quando ele resgata, né, ele busca resgatar qual era a função das nossas universidades. E lembrando que o Darcy, ao fazer essa pergunta, ao nos colocar diante dessa inquietação, ele nos desafiava diante da realidade das universidades brasileiras, que tinham sido pensadas para produzir conhecimento, mas muito mais voltado para aquilo que estava longe do nosso território, da nossa realidade, muito mais voltado para atender às demandas, né, do próprio sistema do ordenamento econômico, político em que estávamos inseridos, e muito menos para dialogar com as demandas cotidianas do nosso povo e da nossa gente, de conhecimento da nossa realidade. Então, essa pergunta, ela remete às nossas universidades a se interrogarem da sua existência, mas em relação ao território onde ela se insere. E a pergunta que o Darcy nos coloca é muito no sentido de que a resposta que ele espera é para além daquilo que estava dado, porque inicialmente as universidades, elas, como eu disse, pensadas para manter essa realidade como está, para responder às demandas do sistema, que é um sistema que se sustenta na lógica da desigualdade, que não se preocupa, inclusive, com essas desigualdades, e compreende que essas desigualdades são necessárias para que ele se perpetue. Então, uma universidade que produz um conhecimento e produzir uma ciência que estava meio que de costas para aquilo que eram as demandas sociais. E a resposta que o Darcy exige é que a universidade ela se volte para problematizar o país, porque não há que se pensar um desenvolvimento de um país como o Brasil dissociado daquilo que ele é, da sua cultura, da sua gente, do seu povo, não é? E também não é possível que a gente continue produzindo a ciência apartado das contradições que estão presentes na sociedade brasileira, como o fato de vivermos numa sociedade de extrema concentração de renda, de extrema pobreza, de profundas desigualdades sociais, e não nos inquietarmos diante disso. Então, a extensão é exatamente essa dimensão que vai buscar com que a universidade, que é uma instituição pública sustentada pela nossa sociedade, que essa universidade cumpra a sua função social, de produzir esse conhecimento vinculado. Mas não a produção de conhecimento apartado daquilo que já acontece, daquilo que já é produzido. O primeiro movimento que se faz nesse sentido é de compreender que a universidade ela produz conhecimento, um tipo de conhecimento que é extremamente importante para o desenvolvimento da sociedade, mas que ela não é o único espaço de produção de conhecimento. Que existem outros espaços que também o fazem, ainda que utilize outros elementos, outras metodologias, outras formas de conhecer e de desenvolver e de partilhar esse conhecimento, mas que é importante que a universidade dialogue com esses setores. Então, a extensão ela vem exatamente nessa perspectiva. Primeiro, de se assumir como um espaço que deve produzir, para além do conhecimento diletante que ela faz, mas produzir um conhecimento engajado, mas que se dispa também dessa lógica de ser o único espaço de produção de conhecimento válido e que reconheça os conhecimentos produzidos para além. Por que eu estou dizendo isso? Porque é importante a gente situar essa conversa, entendendo que o que a universidade faz nesse movimento para a construção, né, de uma política, para a implementação de um programa de vigilância em saúde, de vigilância sanitária, ela precisa fazê-lo, mas no diálogo
com os sujeitos que promovem a saúde, com os sujeitos que estão aqui, por exemplo, nesse momento, que são aqueles que atuam no SUS e faz o SUS acontecer a despeito de todas as dificuldades que nós vivemos nesse último período que atravessamos. Então, nós temos que desenvolver, a universidade irá desenvolver, mas tem que ser um diálogo permanente com todos os membros, né, deste sistema, tá certo? Com a secretaria, com as experiências dos nossos servidores da área específica, mas a universidade também precisa estar em sintonia com o território onde essas políticas serão implementadas. Lá com a localidade, precisa estar em diálogo com os setores mais fragilizados da sociedade, que são aqueles que mais precisam, inclusive, dessas políticas públicas. Entendendo e olhando esses setores, buscando levar o conhecimento científico que é produzido a partir da universidade, dessa interlocução com esses demais setores que estão na estrutura, por exemplo, do próprio governo, mas entendendo que há conhecimentos e que ela precisa dialogar com essa comunidade externa para aprender com ela também, como lidar, como proceder, como construir, para que isso que nós estamos fazendo, esse esforço de produção de conhecimento, se torne algo que possa gerar transformações no território, transformações com as populações com as quais dialogaremos, mas também grandes transformações sobre a própria universidade, para que ela possa se repensar, para que ela possa se olhar, dar novos sentidos àquilo que ela faz. Então, eu queria muito localizar isso para poder mostrar a importância de que nós façamos este movimento numa perspectiva articulada, de um trabalho em rede, como, né, tem sido discutido aqui. Não é um trabalho isolado desta ou daquela universidade, ou deste ou daquele setor. É um trabalho que deve ser feito de forma articulada, né, entre as diferentes universidades brasileiras, até porque nós dialogamos com as mais diferentes regiões do país, e é importante o alcance dessas diferentes regiões, que têm cultura própria, que têm um jeito, né, de ser, uma forma específica de abordagem, que exige de nós esse olhar cuidadoso, exige para o sucesso do programa essa atenção a essas especificidades. Daí a necessidade de que envolvamos, né, mais e mais universidades para que a gente possa se espraiar no território nacional, dialogando com a realidade do território. Mas na perspectiva de uma universidade que vai até a comunidade, mas aberta a aprender com essa comunidade, a ressignificar aquilo que está desenvolvendo e construir novos processos. Essa é uma primeira questão que eu gostaria de colocar. Uma outra questão que é importante a gente entender é que a extensão, quando ela se apresenta, essa dimensão de formação acadêmica, ela não é, como muitas vezes as pessoas imaginam, uma atividade de prestação de serviços, ainda que ela possa, eventualmente, ter até como consequência a prestação de serviços. Ela, assim como ela não é uma atividade especificamente de práticas assistencialistas, não é disso que a gente está falando. A extensão é, antes de tudo, a atividade acadêmica, de formação dos nossos estudantes aqui da universidade, de formação também da própria comunidade, de aprendizagem com a comunidade. Ela é atividade para além dessas dimensões de prestação de serviço que, às vezes, de forma desavisada, as pessoas imaginam. Então, nesse sentido, é importante entender que a extensão, como uma atividade formativa, uma atividade de educação, ela e no âmbito da universidade, ela é uma atividade também de pesquisa, de investigação permanente. Então, o nosso programa de extensão, ele precisa ser aquele que tem já todo um arcabouço, toda uma construção produzida, elaborada, mas que precisa estar aberta aos novos elementos que surgirão na realidade concreta, e estar aberto a processos investigativos permanentes. Então, a ideia de que nós estaremos produzindo conhecimento que possa ser validado nessa relação com a sociedade. Nós fazemos ciência, não é? Então, não é um conhecimento que se desconfigure, ele é um conhecimento que, no diálogo com a sociedade, ele vai se consolidando e tendo o aporte da dimensão científica. Então, o que nós fazemos é um trabalho de ciência, com rigor, com metodologia, com procedimentos próprios do campo científico. Apenas não engessamos o nosso fazer
porque precisamos estar sempre abertos à comunidade. Então, esse é um outro elemento importante se entender. Quando se fala de um programa de extensão, está se falando de um movimento em relação à sociedade, que é numa perspectiva de formação acadêmica, mas que é de produção de conhecimento, que tem a ciência como base. Então, é ciência, tá? Essa é uma outra questão importante. Mas a extensão ela tem essa dimensão da cultura, ela tem essa dimensão também de, na produção do conhecimento, não desconsiderar a história e os modos de operar dos diferentes grupos e dos diferentes sujeitos envolvidos. Então, esse elemento também combina, né, compõe, vamos dizer, não é nem combina, compõe aquilo que nós definimos como extensão no ambiente da universidade. E neste momento que nós estamos vivendo, que é o momento da inserção curricular da extensão, que é inserir a extensão no currículo, não no currículo que estava aí, aquele currículo pensado para as nossas universidades há anos atrás, completamente deslocado, dissociado das demandas da nossa sociedade, mas a extensão chegando ao currículo para modificá-lo e colocá-lo em sintonia com o momento que nós vivemos. Por exemplo, hoje o Brasil atravessa um momento onde mais de 33 milhões de pessoas enfrentam a questão de famílias, enfrentam a questão da fome. Isso não é uma questão qualquer, e a universidade ela precisa produzir conhecimento, e ela precisa produzir conhecimento em sintonia com essas necessidades, por exemplo, a questão climática, que tudo tem a ver com a questão da saúde. Então, o programa de extensão, ele precisa levar em consideração também essa relevância social, né? Então, o programa de extensão ele tem que ter esse viés científico, ele tem que ter esse viés de diálogo com a comunidade, e ele tem que ter também a dimensão da cultura e do jeito de ser da nossa população. Mas, acima de tudo, as iniciativas da extensão universitária, elas têm uma marca que as caracterizam de forma assim, determinantes, né? Que é o fato de que a extensão ela só se justifica se ela acontece para transformar os conceitos por meio pelos mais diferentes caminhos, inclusive pela oportunidade que ela gera a partir de um olhar crítico, de interrogação, investigativo, de reflexão aportada a partir do acumulado no ensino, se ela oportuniza a produção de políticas públicas, né? Se ela oportuniza elementos que possam contribuir para a transformação da realidade. Então, o que nós queremos, ao fim e ao cabo, com este movimento que nós estamos fazendo, né, de garantir que a extensão esteja nos currículos dos cursos, é para termos uma formação acadêmica dos nossos profissionais, dos estudantes que aqui transitam, de maneira que esses sujeitos se apropriem das dimensões técnicas da sua formação, da sua área de formação, mas que coloquem essa dimensão, que coloquem esse arcabouço, né, que eles se apropriaram para a transformação da realidade. Essa é uma característica da extensão. A extensão existe, acima de tudo, para contribuir com a transformação da realidade. E, ao transformar a realidade, transforma a universidade. Por isso que a gente diz, este momento que a gente vive, como eu falava, da inserção curricular da extensão, é uma oportunidade para que nós façamos as modificações no currículo dos cursos de graduação, não para manter o currículo como ele está e apenas agregar algumas agendas de extensão, mas para solaparmos o currículo naquilo que ele é conservador, para solaparmos o currículo naquilo que ele faz com que a universidade corrobore as desigualdades e os problemas que estão aí. E criar as condições, possibilitar condições para que, a partir desse novo currículo, a gente tenha também uma nova universidade, um novo paradigma de universidade, uma universidade comprometida, de fato, com as problemáticas que estão inseridas no contexto nacional. E a questão da saúde, o reforço ao nosso sistema único de saúde, o direito à vida em qualidade, e nas mais diferentes formas, como a saúde, que vocês que são da área compreendem muito melhor que eu, nas mais diferentes formas como a saúde deve se materializar e deve ser trabalhada para ser atingida, como dizia o Ronald, tem a ver com emprego, tem a ver com meio ambiente, tem a ver
com respeito aos direitos, tem a ver com a nossa existência. Então, em todos esses sentidos, a extensão precisa estar mobilizada e ela precisa garantir que no currículo dos cursos essas temáticas sejam aportadas. Sejam aportadas para quê? Para que o estudante possa associar o campo teórico que ele estuda com a realidade onde ele se insere e compreender as possibilidades que aquele conhecimento pode produzir no contexto social, para que esse contexto social possa superar as contradições que nós vivemos. Nós não podemos ter uma universidade que olhe a realidade e não se indigne diante das desigualdades que a marcam. Nós não podemos ter uma universidade que naturaliza, não é, os processos de opressão, de sujeição, de exploração que percorrem a nossa sociedade. Então, nós precisamos de uma universidade que se coloque em movimento, em direção ao cumprimento, à construção de um projeto de país que seja verdadeiramente inclusivo. E isso só é possível com a extensão universitária, né? Isso é possível com a extensão universitária incluída, mas numa perspectiva dialógica, numa perspectiva de construção coletiva, de partilha, né, de articulação permanente, universidade com a sociedade externa e assim por diante, e não numa perspectiva de prestação de serviços, de mera consultoria, como foi feito foram feitos em muitos momentos, quando a universidade produz um conhecimento e simplesmente desloca esse conhecimento para a comunidade, que muitas vezes nem conhece, que a própria universidade desconhece, e que não faz sentido para aquela comunidade. Então, é com essa perspectiva, nessa raia, nessa esteira, Ronald e Márcio, que nós nos colocamos para esse diálogo, quer dizer, de uma universidade que se abre para, no diálogo com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, contribuir para que esses conhecimentos, todas essas articulações possam dar concretude lá no ambiente, né, local, na localidade, ali no imediato com a nossa população e fazendo com que, de uma forma crítica, a própria população e a própria universidade possam contribuir para que a gente avance nesse processo. É nesse sentido que a gente se coloca e eu estou à disposição. A Universidade de Brasília se sente honrada pela parceria que conseguiu construir, onde nós tivemos tantas inscrições, quer dizer, foram muitos projetos inscritos, nós só pudemos contemplar numa primeira fase 20 projetos extremamente importantes. Certamente hoje nós temos no território nacional, a partir das nossas universidades esparramadas, ações em diferentes territórios, com alcance muito grande da nossa população, mas nós precisamos muito mais. Nós precisamos adentrar o território nacional e a universidade, né, com os seus campi, com esse compromisso de transformação social, e como uma instituição social, ela precisa se colocar em movimento e ela se coloca à disposição para isso. Não tenho dúvida que nossas universidades farão isso, principalmente nesse momento que a gente vive, que é de muito mais esperança. Vejam que no contexto da pandemia da Covid-19, onde nós, além de atravessarmos todas as dificuldades que vivíamos e ainda vivemos, ainda que tenhamos tido, nessa última semana, uma recomposição orçamentária, né, mas aquém ainda de tudo que nós precisamos e reconhecendo as dificuldades que o Brasil atravessa neste momento, lembrando que no contexto da pandemia, as nossas universidades vinham desde 2016 com cortes recorrentes no orçamento, com ameaças à sua autonomia, com grandes dificuldades de toda a ordem, né, do desrespeito àquilo que nós fazemos, de negação da ciência, e mais associado a tudo isso, um contexto pandêmico, de crise econômica e tudo mais, e mesmo assim as universidades conseguiram responder de forma cabal, né, aquilo que eram as demandas da nossa população. É isso, esse é o desafio. E quem fez isso foi muito mobilizado, em grande medida, pela agenda da extensão. E é para isso que nós estamos nos colocando, como nos colocamos na época do contexto pandêmico, agora com melhores condições, considerando que a universidade tem a aliança, né, faz a aliança com uma nova perspectiva de gestão pública, que, de fato, se compromete com a transformação, com respeito à vida, com o cuidado da saúde, entendendo a saúde como um direito universal. Tá? Então, é isso. Obrigada. Excelente fala, doutora Adamir. Muito obrigado por sua participação. Eu fico muito feliz com as 3 falas. Foram as falas assim, que
mesmo que não, talvez não fosse objetivo, mas uma fala complementou muito a fala do outro, né? E trouxe toda essa potência mesmo de uma integração, né, entre as esferas, né? Tipo, entre o Ministério da Saúde com os projetos de extensão e trazendo para esse cenário também a comunidade e a participação social, né? E eu vejo que essas falas são muito interessantes porque a gente está se aproximando da nossa conferência nacional, né? Como foi lembrado aqui. Então, ela também já deixa já mais um pouquinho mais de motivação para quem está acompanhando todo esse movimento das conferências livres que estão acontecendo, da conferência nacional que daqui a pouco vai ocorrer também, né? Então, agora eu vou estar falando aqui sobre as perguntas que fizeram e vou estar direcionando para que vocês respondam as perguntas e depois a gente faz já uma fala no sentido de finalizar. Vou fazer uma pergunta aqui para a doutora Algamir, que acabou de fazer a fala dela, que a Marielle Rezende deixou lá no nosso chat. Ela perguntou assim: como estão as discussões sobre a curricularização da extensão nas universidades? E ela pergunta também se as universidades privadas também estão envolvidas nessa discussão. Olha só, Marielle, obrigada pela pergunta. Pela resolução 7 do CNE, todas as instituições de educação superior, públicas e privadas, estão obrigadas a fazer alteração nos seus PPCs, nos PPCs dos seus cursos, né? E esse compromisso tinha que ter sido cumprido até dezembro do ano passado. Na verdade, a primeira data era dezembro de 21, em função do contexto pandêmico, foi adiado para dezembro de 22. Então, o prazo já se encerrou. Todas as universidades, em todos os cursos, deveriam já ter feito essas alterações nos currículos. Não universidade, desculpe-me, toda a educação superior brasileira, porque a resolução fala da educação superior brasileira. Então, entra faculdades, universidades públicas e privadas, ok? Essa é uma primeira questão. A segunda questão nós desencadeamos, e aí quando eu falo nós, estou falando do Fórum de Pró-Reitores de Extensão, porque ainda na condição de presidente, eu acompanhei de perto todo esse processo, antes como vice-presidenta, depois como presidenta. Nós fizemos uma sistemática de acompanhamento das nossas instituições permanentemente, para que a gente pudesse cumprir aquilo que estava previsto na resolução. Nós não chegamos a 100%, mas, de fato, os dados que nós temos no Fórum de Pró-Reitores hoje indicam que mais de 80% de nossas instituições estão já numa fase extremamente avançada da mudança dos PPCs dos cursos. São poucas as universidades que concluíram a totalidade dos PPCs, tá? Não chega a 15%, eu não sei precisar exatamente o percentual neste momento, mas não chega a 15% o total de instituições que concluíram, no último levantamento que nós fizemos no ano passado, o percentual de instituições que concluiu, né, esse 100% dos cursos. Entretanto, quase 90% estão mudando os PPCs, e numa enxurrada, cada dia mais, e mais. Então, assim, porque tem instituições que são muito grandes, tem, né, muitos cursos, e neste momento da operacionalização, surgem algumas dificuldades, e também tem os prazos que tem que se cumprir na área do decanato, falando decanato, nas pró-reitorias de ensino de graduação, tá? Porque não depende apenas da extensão, mas depende também do ensino de graduação, porque o que nós estamos falando é de mudança no currículo. Também é importante destacar o seguinte: todas as nossas instituições públicas, elas fizeram a aprovação das resoluções que orientam as mudanças nos currículos, né? Todas já fizeram, então nós não temos problema em termos da área pública. O setor privado, a gente não tem esse acompanhamento. Aí porque o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, ele trabalha com as 151 instituições públicas, estaduais, municipais e federais. Então, é dessas que eu estou falando, tá? É desse número. Então, nas públicas, nós estamos com um processo bastante adiantado, devemos chegar até o final de 2023 com todos os PPCs modificados. Tá? Hoje são pouquíssimas as que ainda estão um pouco atrasadas nessa caminhada. E, por último, dizer o seguinte: é verdade que nós chegamos num momento que é um dos momentos cruciais, que é o momento da implementação.
Porque enquanto a gente estava na discussão, na construção das resoluções, porque tem a resolução geral, que trata da concepção, que ainda que se oriente pelas diretrizes, pelos fundamentos da extensão universitária, cada universidade é uma universidade, tem uma história e precisa construir a sua própria proposta, né? Para além disso, as nossas universidades, as nossas instituições não trabalham com o mesmo sistema de gestão. Então, isso também cria alguns dificultadores, a necessidade de adequar as resoluções à operacionalização da inserção da extensão no currículo. Ocorre que, feito esses dois movimentos, vem a parte prática. No momento da parte prática, começam a aparecer de forma mais categórica, vamos dizer assim, algumas resistências, é verdade. Porque nós não podemos nos esquecer que nossas universidades, ainda que a gente tenha trabalhado muito, tenha avançado bastante, democratizado, nossas instituições, elas ainda bebem na fonte, né, originária lá, de modelo catedrático, apartado. Então, quando a extensão diz que a formação acadêmica deve se dar de forma interdisciplinar obrigatoriamente, isso abala uma estrutura de universidade que foi organizada para ser compartimentada, fragmentada. Quando a extensão diz que, obrigatoriamente, a formação acadêmica deve se dar ancorada na indissociabilidade, como está na Constituição, ensino, pesquisa e extensão, ou seja, não há fragmentação, você tem que resgatar o acumulado em termos de conhecimento, você tem que estar aberto à investigação permanente, e essa produção de conhecimento, essa construção, tem que estar... ter a participação de estudantes, de comunidade, tem que ter um sentido para a sociedade onde a universidade está inserida. De novo, as pessoas resistem, porque nós estamos acostumados, muitas vezes, a entrar nos nossos laboratórios, fazermos as nossas pesquisas e, muitas vezes, nos encerrarmos ali no nosso grupo, distanciando da sociedade. E quando a extensão chega e diz que o estudante tem que ser protagonista do seu processo formativo, que ele não é mais alguém sobre o qual vai se derramar conhecimentos, ele não é tábula rasa, como muita gente imagina, e que essa formação acadêmica tem que se dar no diálogo, né, numa perspectiva horizontal com a comunidade externa. Para nós, na universidade, que muitas vezes somos estimulados a pensar que somos os bambambãs, que somos o espaço do saber, nos abrirmos para reconhecer o outro, esse outro para além dos nossos muros, como um sujeito que também produz conhecimento, que precisa ser reconhecido como válido, que é importante. Reconhecer o nosso aluno com a sua cultura, com o seu jeito de ser e de pensar, principalmente nesse momento, onde nossas universidades se abriram, receberam estudantes que nunca estiveram aqui, quilombolas, indígenas, periféricos, etc. Quando nós temos a presença desses estudantes com o seu jeito de pensar, o seu jeito de viver, dentro das nossas universidades, uma universidade que foi pensada para um grupo pequenininho, elitista, essa universidade também se ressente. Então, nós temos aqui, neste momento, algumas dificuldades, vamos dizer assim, que precisam ser enfrentadas, estão sendo enfrentadas, e eu tendo a compreender que o enfrentamento disso resultará numa universidade nova, uma universidade que se coloca num movimento radicalmente diferente daquele que estava dado. Muito obrigado, doutora Gamir, pela resposta. Acredito que a sua fala também já contempla o questionamento da Michele Bandagara, que ela disse assim: quais seriam os principais desafios a serem enfrentados para implementação ou implantação da curricularização da extensão, considerando a diversidade do ensino superior no Brasil? Acredito que a sua fala já trouxe toda uma contemplação em relação a essas questões. Daí, agora eu gostaria de deixar uma pergunta aqui para o Dr. Márcio, que o Pedro Eduardo perguntou. Os 55 projetos que ficaram fora, eles serão contemplados em algum momento? Então, Alex, e todos que nos assistem, ouvem, primeiro, dizer da satisfação de estar compartilhando esse momento aqui com o Ronald Gamir, com essa qualidade e, assim, com um debate extremamente qualificado, né? Tanto na perspectiva de construção aí do SUS, da vigilância, mas também pensando na universidade, pensando nas grandes transformações que a universidade precisa fazer, vem construindo, né? E esse movimento da extensão
ou seja, a gente está muito sintonizado, né, e articulado em algo muito transformador. Então, eu acho que o programa, efetivamente, ao mobilizar esse conjunto e essas perspectivas indicam exatamente o quanto a gente pode ainda produzir e construir, né? E é exatamente nesse esforço que a gente está em diálogo, como fizemos o primeiro esforço de articulação, né, que foi decisivo a presença à época do Fórum de Pró-Reitores, coordenado pela professora Algamira, inclusive, que estava na presidência, né, o FOR-PROEX, e no diálogo com a SVS, né, o Ministério, a equipe da SVS à época, nós achamos que agora é fundamental a gente fortalecer tanto esse diálogo com a SVS, né, no ponto de vista dessa magnitude, eu diria, dessa importância estratégica, né, que o programa vai ocupando, assim, na agenda aí do próprio debate também da vigilância, né, no Ministério, nessa nova etapa de reconstrução do país, né, das políticas públicas, mas também fortalecer um diálogo com o próprio MEC, né, para além do Fórum de Provetores, e com o Fórum de Provetores, a gente efetivamente chegar, porque o apoio que a gente tem tido é do Ministério da Saúde para efetivar o programa via os projetos, né, via as bolsas, etc. Mas a extensão é uma política mais estruturada a partir das universidades e constitutiva da educação superior que está no MEC, né? Então, a gente pensa que uma possibilidade também, além desse diálogo com a SVS, de fortalecer com a CESU, com o MEC, para indicar também essa experiência como uma possibilidade, né? Como o Gami já colocou bem, o Ronald também, e a gente está com uma forte esperança, expectativa que esses diálogos resultem na possibilidade de a gente aproveitar os 55 projetos que o edital, né, seleciona, eles estão aprovados, né, aptos, e então a gente espera, assim, ter notícias boas aí pela frente. Estamos trabalhando, eu diria assim, fortemente nessa direção, e temos sinalizações. A primeira conversa que nós fizemos com a SVS, com a ETEL, a nossa secretária, que é da universidade, né, reitor eleita e não empossada no Espírito Santo, quer dizer, e é uma pessoa muito sensível também a essa agenda, né, e ela sinalizou muito abertamente a possibilidade da gente alcançar essa meta. Óbvio que ainda estamos numa fase de governo de estruturação, né, de recursos, etc., mas a gente pensa que é fundamental entrarmos aí na pauta, né, na agenda, para a gente assegurar e depois dessa experiência, talvez multiplicá-la, né, porque como eu não sei de cabeça aqui, Ogami, mas são milhares de campos universitários que a gente tem pelo Brasil, acho que são mais de 300, além dos institutos federais que a gente não conseguiu alcançar com esse edital. Então, imagina a gente com projetos por esse Brasil afora, em todas as regiões, todos os interiores, nas periferias, etc. O potencial que a gente está vendo com esses 20 projetos assim, é de um alcance impressionante, né? Tem uma energia, tem um acúmulo, né, como alguém me falou, assim, de produção e de experiências que as universidades vêm acumulando, e com esse movimento da curricularização agora, eu acho que vai poder, inclusive, ser potencializado, né, em muitos alcances. Então, os projetos de extensão vão ganhar um sentido muito mais amplo do que eles tiveram até agora, né, Algamir? Também é uma dimensão importante da curricularização, né, aquela lógica muito cada projeto em si mesmo, muito fechado nas suas disciplinas, né, o projeto é do professor, ali tem aquela lógica muito quase personalizada, né, da ação. Agora, com a curricularização, ganha projeto de curso, tem a ver com a formação acadêmica, com a produção de conhecimento. Então, a ideia do programa também fortalece essa construção programática, né? Quer dizer, da política, no caso aqui a PNVS, e seus desdobramentos nos territórios, né?
Então, assim, por enquanto é um esforço de articulação como a gente fez, né, para chegar até aqui com os 20 projetos. Mas nós estamos com um novo cenário, obviamente, com esse diálogo que mostra essa potência, né, de oportunidades e possibilidades. A gente está muito otimista, muito esperançoso, né? Muito obrigado, doutor Márcio, pela resposta. E realmente a gente está confiante mesmo de que os outros projetos serão contemplados e vamos ver toda essa potencialidade em campo, né? E aproveitando essa fala, eu deixo aqui também o convite para todos que estão assistindo para poder acompanhar os projetos, né? Seguir a página ali no Instagram, @PNVS Comunidade, conhecer um pouquinho sobre cada um desses projetos, que eles são, cada um é muito singular, e ele traz muita potência, muito envolvimento mesmo. Então, assim, é muito bom poder acompanhar esses projetos, né? Eu, na medida do possível, eu tenho acompanhado um pouco de perto as ações, até das páginas específicas de cada projeto, e a gente percebe que realmente ele consegue fazer diferença no território onde ele está inserido, né? Os projetos, eles têm potência, eles têm força, com a gestão local, com as comunidades, como a gente fala de alguns projetos que vão até na questão da educação, né? Então traz a educação também para junto, ou outras áreas também técnicas, e que isso só fortalece mesmo esse programa. Eu vou deixar uma pergunta agora também para o Dr. Ronald. A Sara Lucena, ela perguntou assim: qual o impacto do projeto na vigilância em saúde? Então, acredito que ela esteja falando do impacto do projeto PNVS Comunidade. Então, o principal deles, eu acredito, é trazer um dos elementos que, na construção de algumas políticas, às vezes ele fica deslocado, seja pelas características estruturais, culturais, como foi se desenvolvendo as mais diferentes ações de intervenção do Estado brasileiro, do poder público, seja no município, no Estado, que é, muitas vezes, o distanciamento de uma agenda nacional. A vigilância em saúde, ao longo desses últimos 30 anos, quando foi pensada essa mudança de modelo de atenção, ela produziu muito. Ela produziu o melhor programa nacional um dos melhores programas de combate à AIDS do mundo. Ela produziu, mais recentemente, um programa de imunização conhecidíssimo. Ela produziu uma Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A vigilância em saúde, ela produziu, ao longo desse último período, importantes conquistas. No entanto, esse elemento de um processo integrador vinculado a uma lógica nacional, de uma política que integre um processo de somar esforços das diferentes iniciativas e colocar o Estado nacional como uma figura importante e fundamental na execução dessas políticas públicas é fundamental. Então, o impacto principal, não só do programa que nós estamos tentando dar capilaridade à política nacional, mas a política nacional em si, que foi com muito esforço estruturada, ela é um instrumento de apontar um caminho onde que diferentes atores jogam num processo de dar continuidade ao processo civilizatório inaugurado pela Constituição de 88. Aponta, certo, instrumentos para essa construção de uma nação soberana, justa, livre, que tem lá um conjunto de direitos consagrados lá no artigo 6º, que tem lá um conjunto de políticas, seja na educação, seja na ciência e tecnologia. Ele dá essa possibilidade. Então, a contribuição para a vigilância em saúde, tanto do programa quanto da política nacional, que é algo recente, nós temos 5 anos, e ainda com uma certa dificuldade, e enfrentando nesses 5 anos um processo de desconstrução do Estado Nacional, um processo de desconstrução do Estado brasileiro. Então, o lugar de se somar a esse esforço, e a fala da Algamir deixa nítido o potencial de
esta contratação que o povo brasileiro estabeleceu em 88, de construir uma nação desenvolvida, soberana, que valoriza o trabalho, que está escrito lá na Constituição, é alcançável. A fala da Algamir coloca aqui que nós temos os instrumentos, a ciência, o conhecimento e o lugar de uma política, como é a política de vigilância em saúde, como é a retomada de outros processos, como a necessidade de se debater aprofundadamente a questão do financiamento das políticas públicas. E agora, nesse momento, talvez nós também possamos contribuir no debate, principalmente nesse momento que se desenrola o nosso programa, o nosso projeto. O Brasil todo está discutindo a questão de alocação, que é essa tal nova arcabouço fiscal, né? Nós também temos a oportunidade de fazer uma discussão a respeito da alocação. E o debate a respeito de como dar materialidade a essas possibilidades da extensão, das ações, do atendimento das necessidades de proteção, acho que é pôr luz sobre isso que o programa e que a vigilância em saúde permite, porque ela tem esta pauta, a saúde em especial, e a vigilância em particular, de dialogar sobre algo que todo cidadão, toda cidadã traz consigo, que é o elemento da proteção, que é o elemento do cuidado, que é o elemento da prevenção, das formas mais diferentes das pessoas para viverem nesse mundo, são elementos do cotidiano da vida das pessoas. Então, faz parte da vida das pessoas. Você consegue dialogar e, quando tendo uma política nacional, uma construção nacional, e ter esse potencial de essa estrutura que foi produzida, embora muito sucateada, né, Algamir, no último período, destruída, mas que ainda nos dá muita esperança e muita possibilidade de ver essas políticas ganharem materialidade. Nós estamos aqui, como o Alex colocou, 20, a gente observa esses 20, né, Alex? Fica impressionado com o tamanho do potencial quando a gente imagina isso que a Algamir e o Márcio traz aqui. São 300 cidades que têm universidades federais, tem 300 cidades brasileiras e não são qualquer cidades. São polos regionais, culturais, de determinados espaços que têm um potencial gigante, e afora os institutos federais, afora a estrutura que existe de vigilância nos 5.570 municípios, nos estados, as estruturas que estão aí já desenvolvendo ao longo do tempo ações, ciência, intervenção em torno dessa questão que é a proteção, que é tratar como cuidar da vida das pessoas, cuidar da sustentabilidade dos ambientes, cuidar da proteção do trabalho, que são elementos que a ciência, tanto da universidade quanto o conhecimento da própria sociedade, uma vez sistematizado, pode, junto com esse tripé aí, como disse a Algamir, no processo de formação das novas gerações de trabalhadores e trabalhadoras, de brasileiros e brasileiras que vão buscar o conhecimento no ensino superior, tenho certeza que pode contribuir muito com o nosso processo civilizatório. Eu sou alguns chamam de bastante empolgado, vamos dizer assim, mas como não ser empolgado ouvindo um Algamir, ouvindo um Márcio, hein, Alex? Como não ser empolgados com esse potencial que nós assistimos, que está na nossa frente, de poder transformar de fato a realidade? É questão de mobilizar força social e política, e eu tenho certeza, desde há muito tempo, que essa questão da vigilância em saúde, articulada com a extensão universitária, é uma combinação que tem um potencial gigante de transformação, não tenho a menor dúvida. Por isso que eu aposto muito na contribuição da vigilância em saúde para esse nosso futuro próximo aí. Muito obrigado, doutor Ronald. Eu também fico muito empolgado e motivado. Não tem como. Não tem como não ter essa motivação de ouvir falar de vocês três potências na área de mobilização mesmo em saúde, com comunidade. Então, eu fico muito honrado de estar moderando esse momento aqui. O Dr. Márcio pediu a fala, pode fazer a fala. Fechado o microfone, Márcio. Só queria, então, reforçar essa última questão aí da fala do Ronald, que o programa, nesse caso, ele tem um caráter formativo essencial, assim, né? Quer dizer, nessa dimensão
nas dimensões que a própria Gami destacou, seja acadêmica, seja cultural, social, e, obviamente, numa formação cidadã em saúde, né? Quer dizer, a gente transformar a saúde numa plataforma cidadã de organização, de participação, de construção de direitos, né? De cidadania. A saúde vai se constituindo, de fato, um elemento central, né? Na produção da vida, na produção econômica, na produção social, quer dizer, nós vivemos em sociedades de risco, né? Quer dizer, e que nossos sistemas econômicos produziram essas sociedades de risco, né? E a saúde, então, começa a se constituir a verdadeira plataforma civilizatória, assim, não, de alcance junto com a educação aí, né? E o programa, ele então, joga luz sobre isso num conceito, né? Quer dizer, que é o conceito ampliado de saúde, que é o próprio conceito de vigilância em saúde, que muitas vezes as equipes que trabalham no SUS, os gestores, e também na universidade, os colegas que produzem pesquisa, que dão aula, muitos não têm noção de que conceito é esse, essa visão ampliada de saúde, essa abordagem crítica, né, sobre a saúde. Então, eu penso que também um resultado, e talvez um dos mais alcançáveis, assim, é a gente formatar, de fato, ou articular uma rede, né, mais permanente, que permita a gente continuar essa formação em torno dessa ideia da vigilância em saúde, com esse alcance ampliado, né? Então, por aí eu vejo, e nós estamos apostando fortemente nisso, os coordenadores e coordenadores adjuntos e os bolsistas, né, para ter esse caráter da formação acadêmica. A gente espera formar uma geração, né, de crítica em relação à própria questão da saúde, que a gente vem fazendo isso por outros espaços, né, pelo ensino, pela pesquisa, e também pelos movimentos, pelo controle social, né, pela mobilização dos trabalhadores da saúde. Vide agora a enfermagem fez uma grande mobilização nacional, uma grande conquista da categoria também em relação aos seus direitos, né, de desprecarizar, né, o trabalho em saúde. Nós estamos com um trabalho em saúde extremamente precarizado, né, do Ministério da Saúde até o nível mais de base, né, e as equipes que atuam na vigilância têm sofrido muito com essa precarização também, né, e nós precisamos avançar exatamente também nessa rearticulação aí. Então, eu queria só reforçar esse elemento, que é uma agenda forte do programa, a nossa perspectiva formativa, né? A gente espera ter, ao final, 100 pessoas, assim como ontem foi dia de São Jorge, né? Como guerreiros, como guerreiros aí na defesa da vigilância, da política nacional e do SUS, e da democracia e da vida, né? E de tudo mais, da universidade. Essa é a nossa luta. Obrigado, Márcio, pelo seu complemento. Vou ler aqui alguns comentários no chat, que eu acho que é importante a gente também dar voz para quem está no chat ali. O Paulo Frazão, da USP, falou: boa tarde, parabéns pela iniciativa. Mazur Coimbra também parabenizou pela temática. Vamos ver aqui mais comentários. O Ryuki Novato deu aqui um salve, Ronald. A Astrid comentou: excelente fala do Márcio, né? E daí a Michele também agradeceu pela apresentação. O Rick também pontuou aqui: parabéns ao professor Márcio. O amanhã já está sendo outro dia. Maria da Conceição Silva também agradeceu elogiou a programação da tarde, falou que foi muito boa a fala do professor Márcio Florentino, também ressaltou a fala do professor Ronald. A Michele também exaltou as falas. Daí a Maria fez a pergunta que a gente já respondeu aqui. O Adelir Veiga, uma fala melhor que a outra, muito bom, parabéns. Tatiane Machado deixou também parabéns. Vigilância em saúde é o SUS da maior e melhor essência. A Sara Lucena também disse: é muito contagiante ver o envolvimento de todos no projeto. Sem dúvidas, teremos bons frutos. Viva o SUS, viva a Vigilância em Saúde.
Então, lendo esses comentários aqui, eu vejo que quem está participando desse momento com a gente realmente se sente muito contemplado e grato por toda essa fala e ver todo esse movimento mesmo de implementação e fortalecimento da Política Nacional de Vigilância em Saúde. Com isso, eu gostaria de deixar em aberto aqui, se vocês quiserem fazer uma consideração final, a gente já está caminhando para o encerramento do nosso momento aqui. O Gamir levantou a mão, pode falar. Não, muito rapidamente, Alex, eu quero agradecer pela oportunidade de participar e só destacar que, com o movimento da inserção curricular da extensão, a extensão sai da condição subalterna que ela estava, né, instituída nas nossas universidades, e ela passa a uma condição de centralidade no processo formativo, garantindo mesmo essa indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão. Isso fará com que a extensão deixe de ser atividade de alguns dentro da universidade, agenda, né, para poucos, para alguns professores, para alguns estudantes, e passa a ser uma agenda da universidade como um todo, o que significa que as nossas universidades, nos próximos períodos, né, todos os cursos estarão adequados de maneira que nós não teremos mais nenhum estudante que passe pela educação superior brasileira e saia sem ter participado de atividade de extensão. Hoje, a média que a gente tem é de 20%, 22% dos estudantes que convivem com essa oportunidade. Isso nós consideramos um prejuízo, porque tira a qualidade dessa convivência e desse conhecimento da realidade brasileira. Então, assim, nós passaremos a ter uma outra realidade onde todo estudante, obrigatoriamente terá que ter, no mínimo, participado em 10% do seu currículo de agenda de extensão. Isso faz com que a potencialidade da extensão e a potencialidade da universidade como espaço de transformação se amplifique, né? Porque todos estarão mobilizados a isso. Então, eu diria que a gente tem belas perspectivas pela frente com a inserção da extensão no currículo, nesse espaço que define a formação. Nós não estamos falando da extensão na periferia, nós estamos falando da extensão integrando a matriz curricular, tá certo? Que é o espaço de definição de poder, é o espaço que define qual é o perfil de profissional que irá se formar, quais são as atividades que irão compor o seu processo formativo. Então, a extensão estando ali, a qualidade estará dada e a potencialidade se amplifica significativamente. É esse o espírito e eu quero agradecer muito a oportunidade e torcer para que a gente consiga, de fato, ampliar para que todas as nossas instituições que se colocaram, que se desafiaram a apresentar projetos nessa primeira fase, possam ser contempladas e que a gente possa avançar para que mais e mais instituições possam participar desse processo, porque lá no município, lá no estado, seja no âmbito federal, nossas instituições se espraiam pelo território nacional e podem contribuir muito, tá? É isso, e parabéns a vocês da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, parabéns ao Ministério da Saúde pelo esforço que está sendo feito e vamos, né, dar passos à frente para garantir esse direito, né, de todo cidadão e cidadã brasileira. Obrigada. Eu que agradeço, doutora Gamir, pela sua fala e por esse momento tão potente. Deixo também aberto para o doutor Márcio fazer uma fala. Alex, eu também queria agradecer a oportunidade e esse espaço que nós tivemos aqui hoje, muito rico, muitos aprendizados, né, muito cheio de possibilidades, inclusive, de irmos construindo coisas para frente, né? Acho que esse é o esforço nosso todo aí, também da equipe da SFES, que tem nos apoiado muito diretamente, com você que tem quase que acompanhado diuturnamente, né, a nossa agenda. É uma agenda também que está bastante dinâmica, intensa, assim, mas estamos caminhando e eu acho que caminhamos numa boa direção, sintonizados aí, né? E vamos, então, agora partir para uma etapa também que a gente vai construir um curso de formação pelo programa agora na agenda de maio e junho, inclusive a gente vai depois precisar trocar mais ideias com vocês da SVF, com a equipe, um pouco na estruturação dessa proposta da formação e para a gente tirar o maior proveito possível dessa etapa. E agradecer muito, de novo, o espaço e a possibilidade. Obrigado. Dr. Ronald. Eu também
agradecer, eu acho que foi uma tarde riquíssima. Não tem como não aprender com a professora Olgamiro, o professor Márcio. Toda vez que a gente reúne, a gente sempre sai. Eu saio muito maior do que entro, muitas vezes maior do que entro, sempre quando a gente tem a oportunidade de trocar aqui algumas desejos, vontades e energias de intervir na realidade. Mas eu queria aproveitar esse momento final aqui de dizer que nós ainda estamos no processo da 17ª. 17ª Conferência Nacional de Saúde está em curso. E tem um conjunto de eventos, atividades acontecendo, conferências livres, as mais diferentes, que tem a oportunidade de exercitar isso que é a extensão, levarmos os elementos da vigilância e buscarmos lá o que a Conferência Nacional de Saúde das Mulheres, Livre das Mulheres, vai propor, o que, se não me engano, é dia 19, né, Alex? A Conferência Nacional Livre de Vigilância em Saúde, parece que é isso que a Patrícia está buscando, organizando, né? Dia 19 de maio, provavelmente, se não é essa data, mas vai acontecer aí a Conferência Nacional de Vigilância, Livre de Vigilância em Saúde. Também está programada a Conferência Nacional Livre de Atenção Primária. Tem um conjunto bastante grande, tem aproximadamente umas 30 conferências nacionais livres, que é uma oportunidade de fazer esse processo de encaminharmos esse acumulado em torno da vigilância em saúde e também buscarmos absorver o que outros atores, outras atrizes que se mobilizam em torno da pauta da saúde, da defesa da vida, do potencial que essa agenda traz, para nós apresentarmos essas nossas construções e aprendermos também. Tem ainda o processo das conferências estaduais, que acontece agora em maio, e a Conferência Nacional de Saúde, que o PNVS Comunidade vai inscrever uma atividade autogestionada também na Conferência Nacional de Vigilância em Saúde. Então, quem pudesse programar lá para o início de julho para estar acompanhando, nós vamos estar realizando uma atividade junto já que a 17ª Conferência Nacional de Saúde abriu esta possibilidade das atividades autogestionárias, que talvez uma oportunidade ímpar de nós levarmos esse nosso sonho de fazer com que esse alicerce fundamental do Sistema Único de Saúde, que é a vigilância em saúde, e essa base indissociável do processo do ensino superior brasileiro, que é a indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa, que a gente consiga ocupar um espaço destacado aí na 17ª Conferência Nacional de Saúde. E também vamos esperar, como disse o Márcio, em breve dar boas notícias aí a respeito não só dos 55 projetos que já foram selecionados. A nossa intenção, né, Olgamir, é buscar junto com o MEC, é buscar junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, buscar junto com outros espaços a possibilidade de esses dois importantes alicerces, tanto da política pública de educação quanto da política pública de saúde, sejam algo que construa um grande edifício, que é esse edifício que nós queremos reconstruir da nação brasileira, que é um pouco o compromisso para esse próximo período. Então, queria agradecer muito estar aqui hoje à tarde com esse momento aqui mais uma vez, de aprendizado, e agradecer a equipe da SVS, Alex, agradecer muito aí o pessoal que organizou esse webinário, um abraço para a Cris, um abraço para o Pedro, para a Etel, para o conjunto aí da equipe da SVS, Jesus, o time da SVS que tem construído junto com a gente esse sonho. Então, eu queria agradecer muito a parceria, viu, da SVS, que tem sido inestimável para a gente tirar do papel e da materialidade esse nosso sonho de fazer essa construção. Então, agradecer muito, mais uma vez, e deixar um abraço a todos e todas. Obrigado, doutor Ronald, pela fala. A conferência livre daqui da SVSA vai ser dia 17 de maio. 17? Isso, dia 17. A gente confirmei aqui, vai ser dia 17. Então, só tenho mesmo a agradecer por todo esse momento. Eu acredito que foi uma tarde muito rica de troca de saberes, de compartilhamento e com participação de quem também está assistindo pelo chat. E vamos dizer, deixamos esse gostinho de querer mais para novos momentos aí de fala, né? Que esse não seja um momento final, mas que tenha mais desdobramentos positivos, né, na luta daquilo que a gente tem se proposto, tem lutado para alcançar.
Então, deixo um até mais para vocês e até o próximo webinário. Até mais, tchau.